Fala galera, aqui quem fala é o Angel, já faz bastante tempo, alguns já sabem os motivos, pois são da época em que eu estava trazendo os resumos, no entanto alguns são novos, então provavelmente não sabem. Mas resumindo bastante, a história me desanimou no último arco, as visualizações caíram e meu tempo diminuiu, o que fez com que eu não conseguisse postar com tanta frequência essa série de resumos. Claro que eu já sabia que uma hora ou outra eu voltaria, não esperando por visualizações, porque eu já sei que vai estar baixo, mas sim porque de fato eu adoro essa obra e realmente planejo continuar trazendo, até porque mesmo que tenha pouca view, ainda tinha 2 ou 3 pessoas que continuavam sempre comentando, fazendo teorias, e como já sabem, é esse tipo de interação que eu mais gosto de ver nos resumos. Então, deixado tudo claro, já devem saber que essa sem dúvidas não é uma obra que voltará a ser frequente no canal, como antes, porque antigamente eu postava um por semana, nem maluco que eu vou fazer isso, porque pra fazer resumo agora é tipo uma semana sem vídeo, e não dá pra parar tanto tempo assim e focar em uma série que não está dando tanto resultado. Apesar de tudo, também não quer dizer que eu irei parar, afinal, como eu já disse, eu até que gosto bastante dessa obra, e então enquanto tiver alguém comentando, eu continuarei trazendo episódios dela. Mas bem, bora parar de perder tempo, pega seu cafezinho, vai se aconchegando, pois o vídeo está começando. Lá estava aquela garota, em uma pequena lanchonete, relembrando de seu passado e do encontro com aquele garoto. Para ela, foi algo especial, pois significou algo. Claro, seu primeiro encontro não era bem o que ela estava se lembrando naquele momento. Afinal, seu primeiro encontro com o garoto não passou de uma colisão no meio da rua, onde ambos mal tiveram tempo para conversar. Por isso, ela nem mesmo considerava aquilo um encontro. E ao invés disso, ela se lembrava de outro encontro que aconteceu entre os dois. A garota de cabelos amarelos caminhava sozinha no meio da escuridão. Ela era uma aluna do fundamental da Tokyo Adai. Já havia passado do toque de recolher do dormitório. E mesmo assim, lá estava ela, no distrito 26, em uma montanha. Do outro lado daquela montanha, havia uma grande usina geotérmica de energia. Mas ela não estava lá em busca da usina, e sim do que tinha do outro lado. Um lugar escuro, um lugar isolado, onde ninguém ia e onde ninguém poderia ouvi-la. A garota estava buscando um lugar onde mesmo que ela gritasse, ninguém poderia ouvi-la. Um lugar onde mesmo ela, uma das 7 Espers Level 5, não seria notada. Assim, a garota se apoiou em uma árvore e se sentou, completamente esparramada no chão, mesmo que estivesse de saia. Ela só se sentou ali e começou a pensar. Aquela garota havia perdido várias pessoas importantes para si durante sua vida. Depois de um tempo, ela pensou que havia se acostumado com isso, que algo assim não podia mais atingi-la. No entanto, ela estava enganada. Ela estava sendo ingênua. Há pouco tempo, o incidente da Clone Dolly havia acontecido, e ela percebeu o quão fraca ela era. Dentro de si, a garota pensava: se eu não tivesse aberto meu coração, se eu não tivesse me permitido sentir. Ela se culpava. A garota estava cansada daquilo. A garota estava cansada de sofrer. A memória de seus relacionamentos destruídos continuavam a atormentar. Aquelas memórias felizes agora só lhe causavam sofrimento. Ela estava cansada daquilo. Ela estava cansada de lembrar de tudo. Assim, a garota puxou o controle de seu bolso e apontou para sua cabeça, como alguém que está apontando uma pistola para a própria cabeça na tentativa de se matar. Ela iria fazer aquilo. Com um único apertar de botão daquele controle, ela resetaria a si mesma, apagaria todas as suas memórias, a impedindo de continuar a sofrer. Ela estava com medo. Sua mente começou a lembrar de todos de quem ela iria se esquecer. Parecia que sua própria mente estava tentando impedi-la, mas ela sentia que já não podia mais continuar. Então, quando ela se preparou para apertar, uma lágrima começou a cair de seu rosto, e naquele momento, ela escutou uma voz: "Ei, acho que você não deveria estar fazendo isso." Misaki não viu quem era. Ela reconheceu a voz como a de um homem, subindo a montanha. Inicialmente, ela achou que poderia ser um trabalhador da usina, fazendo uma varredura. Mas ao limpar as lágrimas de seu rosto, ela começou a perceber que a voz que havia escutado era muito jovem para ser um dos trabalhadores. O garoto de cabelos espetados chegou até ela e disse: "Você realmente não deveria estar fazendo isso." Misaki perguntou: "E quem é você? Alguém da Judgment?" E o garoto falava que não, mas Misaki o interrompeu e disse: "Sendo assim, não se envolva. Isso não é problema seu. Por que está se metendo onde não foi chamado?" O garoto respondeu: "Bem, é que se você continuar fazendo isso, se você continuar mesmo com as pernas abertas assim, eu vou continuar vendo a sua calcinha." Na hora, Misaki ficou completamente vermelha e começou a gritar não. Ela se levantou e abaixou sua saia. O garoto disse: "Foi por isso que eu disse para você não continuar fazendo isso." Misaki, ainda vermelha, então fala: "Esqueça." O garoto faz uma expressão estranha de quem não estava entendendo. E Misaki continua: "Esqueça, esqueça, esqueça, esqueça de tudo que viu agora." Então a garota virou o controle na direção do garoto e apertou um botão.
vultão. O garoto sentiu uma estranha dor na cabeça e esfregou a testa com a mão direita. Assim ele olha pra Misaki e diz: sério, eu entendo que você esteja com vergonha, mas não acha que pedir pra eu esquecer é meio impossível? A garota encarou o garoto com uma cara de quem não estava entendendo nada. Espera, como assim? O garoto então continuou: além disso, não é como se eu estivesse realmente interessado em olhar embaixo da sua saia de criança, sabia? Aquilo não fazia sentido. Seu poder, o Mental Out, era o poder mental mais poderoso de toda a Cidade Academia. Aquele poder nunca havia errado, nunca havia falhado. Então como? Como aquele garoto não havia esquecido? Será que ele realmente continuava se lembrando? Será que realmente seu poder havia falhado? A garota então faz um teste para confirmar. Ei, você se lembra do que eu estou vestindo hoje? E assim o garoto responde: falando nisso, sério, esse modelo de teia de aranha é quase um fio dental. Que tal usar algo mais adequado para sua idade? Ele não só não havia esquecido, como também estava adicionando pontos. Assim a garota fica ainda mais vermelha e continua apontando seu controle para o garoto, gritando: esqueça, 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 cada vez que apertava o botão. Mas mesmo depois de fazer isso umas 15 ou 20 vezes, o padrão só se repetia. Ela clicava, o garoto sentia dor na cabeça, passava a mão e ela clicava de novo. Após quase 36 tentativas, a garota jogou o controle no chão com a expressão de quem havia desistido. O que há de errado com você? O quão forte é esse seu poder de pervertido? Mesmo depois de eu apagar sua mente umas 40 vezes, seus olhos continuam a encarar minha saia. O garoto finalmente começou a entender o que estava acontecendo. Espera, por acaso você realmente tem um poder capaz de apagar memórias? E a garota então responde: só notou isso agora? E assim voltava a se sentar, mas dessa vez de maneira que impedia que visse embaixo de sua saia. O garoto então também se sentou e disse: você não acha que isso é um pouco de exagero só porque viram sua calcinha? A garota então virou o rosto para o lado. O garoto então continuou: essa camisa, você é da Tokyo Adai? E então a garota novamente se vira para ele e olhando seu rosto com calma, finalmente o reconheceu. É verdade, você é o garoto daquele dia que trombou comigo enquanto corria com uma torrada na boca. O garoto ouvindo aquilo falou: eu não estava com nenhuma torrada na boca. Não transforme nosso encontro em um tipo de momento clichê de mangá de romance. A garota, vendo que ele também havia ficado com vergonha, ao menos sentiu internamente que mesmo desistindo de apagar sua memória, não foi só ela quem havia perdido, e assim deu um pequeno sorriso. O garoto então tirou o celular do bolso e falou: falando nisso, foi você quem levou ele pra Anti-Skill, não é? Eu tenho que agradecer. E assim ele se levantou, estendendo a mão para a garota sentada. Ela o encarou com um olhar de curiosidade, e então estendeu a mão. E assim voltamos para o tempo atual. Poucas horas após o término do incidente Yotinos, Misaki estava andando, agora por um shopping subterrâneo, enquanto lembrava daquele dia. Ela pensava: realmente, aquilo estava longe de ter sido um primeiro encontro dos sonhos, ou até um primeiro encontro de uma história de romance, mas talvez por ter sido daquele jeito, ficou tão gravado na minha memória. Ela então olhou para a passagem que levava ao metrô, e assim ela falava: bem, não que nossos encontros a partir dali tenham sido muito diferentes. E assim voltamos para o passado. A Cidade Academia era um lugar diferente e complicado. Vários incidentes aconteciam desde sua criação, o que fazia seus alunos passarem por várias dificuldades. O motivo para eles sempre lidarem com aquilo com tranquilidade era que a escola já os preparava desde a infância. Várias vezes durante o ano, a Cidade Academia faz aulas especiais com os alunos de todas as idades, fazendo-os passar por simulações de desastre, para que eles se preparem de um jeito divertido e se acostumem com todo tipo de desastre com facilidade. O evento dessa vez seria para prepará-los para uma enchente. Todos os alunos seriam enviados para a parte subterrânea da cidade. Os dutos seriam fechados, fazendo com que toda a parte subterrânea se tornasse uma gigantesca piscina. O desafio dos alunos era irem de uma das entradas pelas passagens do metrô até a saída mais próxima, enquanto enfrentariam a dificuldade de se locomover por uma enchente. Apesar de ser um teste, como as crianças eram deixadas livres, sem nenhum professor ou vigia, as crianças tratavam tudo aquilo apenas como um dia de piscina e se divertiam à vontade. Todos iam com seus biquínis, calções, boias, bolas e brinquedos. E enquanto o teste acontecia, aproveitavam a gigantesca piscina que a cidade subterrânea se tornava. Naquele dia, aquela garota estava lá, na frente da entrada do metrô, com o maiô escolar, pensando como não queria estar lá. A garota havia sido forçada a ir para o programa de desastre, porque as garotas que estavam ao seu redor, na sala de aula,
Quando o aviso foi dado, começaram a falar como nunca viam Misaki durante os testes de enchente. Uma das garotas levantou a possibilidade de Misaki talvez não saber nadar, e as outras a censuraram, falando que isso era impossível. Por isso, Misaki estava ali. Ela não podia deixar que os outros soubessem que mesmo em sua idade, ela não possuía a simples capacidade de nadar. No entanto, graças a isso, agora ela se encontrava em um grande dilema. Isso, pois ela estava ali, mas apesar disso, ela não sabia nadar. Então ir em frente, mergulhar nessa piscina e tentar ir para outra entrada do metrô era suicídio. No entanto, voltar para seu dormitório, no calor escaldante de 38 graus que estava fazendo, usando apenas um maiô escolar, era também cometer suicídio. Enquanto via as crianças saltando e pulando em sua volta, se divertindo, ela continuava a pensar: eu realmente não queria estar aqui.「寮に帰るには地下街を行った方が早いのに」夏季都市水害防止プログラムだかなんだか知らないけど、地下街全体が流れるプールみたいじゃないのよ。まさか中1になって泳げないなんて無様力全開のカミングアウトをするつもりはないし、どうしたら。あれ、お前道の真ん中でぐったりして何やってんだ？熱中症とかじゃないよな。交差点食パン激突山頂のナンパ男。上条とまだキンキラ小娘。食宝美咲様よ。Eles haviam novamente se reencontrado. Dessa vez, finalmente disseram seus nomes. Mas naquele momento, a garota nem conseguia se concentrar nisso, pois estava pensando no que ela deveria fazer para sobreviver ali. Em sua mente, ela calculava qual trajetória seria mais curta e com mais sombra pelo caminho, caso ela quisesse voltar para seu dormitório por cima. Vendo a garota concentrada em algo, o garoto falou para chamar sua atenção. E por que você está murchando aí? Você está perdida por acaso? E a garota respondeu: se quer zombar de mim, se divirta. Só não me atrapalhe. Agora eu estou calculando como fazer a volta para meu dormitório, sob esse sol incrivelmente quente, às 2 da tarde, sem acabar morrendo pelo caminho. E então Toma falou: e por que você faria isso? Basta usar as passagens subterrâneas. Elas se transformaram em piscinas naturais, e com esses ar-condicionados, elas estão quase frias até demais. E então Misaki percebeu seu erro em revelar aquilo. Assim ela começou a olhar para o lado, como se quisesse fingir que não havia dito nada. Só que Toma continuou a falar: e se você não está indo para o subsolo, por que está andando por aí de maiô? Misaki começou a suar frio, pensando: isso não é bom. Isso não é nada bom. Misaki preferia morrer do que deixar alguém pensar que ela estava andando de maiô para se exibir, apesar de não saber nadar. No entanto, dizer que ela estava andando pela cidade em um maiô sem motivos nenhum apenas a tornaria uma pervertida. E assim ela novamente voltou a pensar: isso é muito ruim. Isso é muito ruim mesmo. E assim, olhando para Toma novamente, Misaki falou: do que está falando? Eu estava prestes a descer lá, com bastante capacidade sobrando. Toma então falou: eu não tenho ideia porque você está dizendo isso com esse ar tão desafiadora. Mas então por que você não só vai? Eu vou, certo? Eu realmente vou, certo? Porque eu sinto um déjà vu. Sou só eu? Ou isso está muito parecido com a preparação para entrar em um banho fervente? Assim Misaki respirou fundo e começou a marchar em direção às escadas, como se estivesse se preparando para cometer suicídio. Ela, hesitantemente, voltou algumas vezes no caminho, mas sempre que pensava em se virar, ela olhava o misterioso garoto de cabelos espetados, chamado Kamijou Toma, a encarando com um olhar cético. No entanto, ela não percebia isso. Ela interpretou favoravelmente a seu bel prazer como sendo aquilo uma reação normal, graças a seus quadris simplesmente atraentes demais, o que estavam fazendo com que o garoto não pudesse parar de encará-la. Ela percebeu que não poderia parar agora. Ela percebeu que não poderia mais voltar. Ela finalmente havia chegado, estava a um passo de entrar na água, e justamente por isso ela congelou. Ela simplesmente não podia mais voltar, só que também não tinha coragem para continuar. Ela estava de frente para a piscina, a encarando parada, e se nada fosse feito, ela ficaria ali para sempre. Naquele momento, algumas crianças brincando e correndo, com armas de água nas mãos, saltaram para dentro da piscina, e sem querer, uma delas acabou se esbarrando com Misaki, a fazendo ir para frente.
e mergulhando na piscina. Sem nem mesmo tempo para gritar, seu rosto se tornou uma feição de pânico. O medo por sua vida encheu todo o seu ser. Sob a água, tudo brilhava intensamente. Ela não conseguia mais dizer qual era a direção de cima ou de baixo. Ela tossia, engasgava. Ela agitou seus membros, mas isso não estava ajudando. Ela se sentia como um hamster, correndo e correndo em sua roda. Enquanto isso, o oxigênio dentro de seu corpo foi em pouco sendo convertido em outra coisa. Um calor estranho envolveu sua mente. Ela começou a querer chorar, só que naquele momento, honestamente, ela ouviu uma voz. E assim um aglomerado de bolhas surgiu ao seu lado. E então, agarrando ela pelo braço, ele a arrastou de volta para a superfície. Era o garoto de cabelos espetados, chamado Kamijou Toma. A garota continuava sem engasgar, mesmo agora com sua cabeça do lado de fora. E enquanto a segurava pelo braço, ele gritou: "É sério isso? A água não tem nem 1 metro de profundidade. Você por acaso é aquele tipo de pessoa que causa problemas para salvar-vidas de meio período, se afogando em uma piscina infantil?" A garota, ainda se engasgando e tossindo, falava: "Cala a boca!" A garota tentava brigar, mas não conseguia, porque continuava a se engasgar com a água. O grupo de crianças, incluindo aquele que esbarrou nela, estava nervosamente olhando para eles, a uma curta distância, preocupados com Shokuhou. Shokuhou deveria ser a vítima ali. Então por que ela, observando as crianças, se sentia tão culpada? Toma continuava a brigar e falou: "Se você não sabe nadar, só precisa dizer, não fique pagando de quem sabe." E criando esse tipo de situação, a garota com vergonha começou a gritar: "Cala a boca, cala a boca, cala a boca." E assim ela pegou o braço do garoto e se prendeu a ele. Toma então perguntou o que ela estava fazendo, e a garota, gritando como se estivesse deixando todo o seu sentimento vazar, falou: O que há de tão bom em poder flutuar na água? Você realmente precisa saber nadar para ser considerado um vencedor na vida? Se as pessoas que vivem na Terra não tivessem se forçados a inventar essa técnica idiota de movimentação na água, pessoas como eu não estariam presas, tentando fingir algo que não sabem. Agora que chegou nesse ponto, eu não tenho mais escolha, a não ser apostar meu orgulho em viajar por essa piscina que antigamente costumava ser um shopping subterrâneo. Mas eu não posso deixar ninguém me ver contando com uma boia, provando que eu não sei nadar. Sendo assim, eu preciso de uma alternativa mais elegante. E esse vai ser você." Quando a garota finalmente parou de gritar, sentiu como se tivesse jogado pra fora tudo que estava guardando dentro de si. Ela finalmente então pôde começar a se acalmar, como se tudo que ela precisasse fazer fosse desabafar e se livrar daquele sentimento de frustração. E assim o garoto, que havia escutado tudo, falou: "で、なんでお前は俺の腕にがっちり絡みついてるの？泳げないなら別にそれでいいだろう。なんだってムキになって地下街に突撃してるんだ。無様な真似は絶対に見せられないから、それなりにエレガンスな見栄えを用意する必要があるからよ。当たってる。なんかさっきから腕にお前のが当たってるんだって。本当にとことんうるさいわね。こっちはそれどころじゃないのよ。たとえどんなにつつましくても、女性の胸は女性の胸なんだ。なんですって？運動音痴を見た人を手当たり次第に記憶を消すとか、なんかとんでもないことに付き合わされてる日が。学園都市のレベル5メンタルアウトの食宝美咲様のお供を務めているのよ。あなたの花のない夏休み一番のエピソードになっているに決まっているでしょ。レベル 5？ そうよ。メンタルアウト。そうよ。何か文句があるわけ？嘘だ。聞きしに勝る精神系最強のレベル5はナイスバディのお姉様だっていう噂だったのに。お姉様でしょうがよ。これでもクラスの中では随分大人っぽいねの位置を常にキープしているんだから。食宝くん？食宝美咲くん。俺はね、確かに先ほどどんなにつつましくても女性の胸は女性の胸だといったことを発言させていただいたのだがね。何よ。いいか小娘、お姉様とは学生寮の管理人を務め、みんなの相談を聞いてくれるくらいの包容力あってこそのお姉様だ。その点貴様にはどうしても足りないものがある。ここまで言えばなんだかはわかるね小娘。こんな陳腐な胸はお姉様サポートの対象外だ。顔を洗って出直してこい。なんですって？
E assim, novamente voltamos para o tempo atual. A garota não parava de rir enquanto lembrava daquilo. Ela sabia que se contasse sobre aquilo para qualquer um, hoje em dia, essa pessoa falaria como Touma havia sido horrível. Ela admitia que concordava, mas também admitia que hoje, até aquele lado dele, ela amava. Ela ria e com uma cara pervertida também dizia que era por causa daqueles gostos dele que ela fez com que seu corpo hoje fosse daquele jeito, para que ele admitisse que ela, atualmente, é sim uma bela jovem com um corpo sensual. E então, voltando a caminhar, com um olhar agora um pouco triste, ela pensava que infelizmente, apesar de tudo, ela não vai poder saber se esse era o corpo que ele imaginava. E assim um tempo se passa, e Misaki agora começa a andar pelo parque. Misaki lembrava que foi a partir daquele segundo encontro que tudo começou. A partir dali, ambos frequentemente se encontravam e saíam por aí, às vezes para conversar, outras vezes apenas para passar o tempo juntos. Apesar de todas as brigas que tiveram no primeiro e segundo encontro, a partir dali, não havia um único dia que eles passassem sem se ver. Em todos os lugares possíveis, era possível encontrar fragmentos de memória da época em que ela esteve com ele. O mesmo valia para aquele parque, e assim, observando ele, ela começa a lembrar. 催眠術だって。先輩からもらったこのノートがあれば何でも人に言うことを聞かせられるんだとか。催眠術？やっぱり先輩はすごいな。女子高生ってのは何でもできるんだな。バイクも乗れるし、どんな相談だって涼しい顔で答えてくれるし、やっぱ中学生から高校生に一歩踏み出すってのはとんでもねえことなんだ。大人だよな。なあ、さっきから腹立つ言い方ね。まったく、こっちはようやく中学生になったってのに。けどさっき相談って言ったわよね。ひょっとして私に話を合わせるために心理学関係のお勉強でもしてくれているのかしら。一回だけ試してみたい。ちょっと試すだけだから。別にいいけど。じゃあ成功したら代わりなさいよ。私もあなたに同じことするから。じゃあ行くぞ。まずはこの振り子をきちんと凝視してくださいと。見せかけてからのドーン。かかった。リラックスしてください。こんなので人を操れれば苦労しないわよ。ちゃんとかかった。すごい。やっぱり先輩の雲川セリアの催眠ノートは本物だったんだ。本当にとんでもないな。女子高生っていうのは何でもできるんだな。大人だな。私が努力してあの豊島の株が上がるってどういうわけ？それじゃあ最初の命令。あなたは今すぐ立ち上がって両手で自分のスカートをめくりたくなる。こいつ成功したと思って安心した途端に度級の欲望をさらけ出してきたわね。あれ、うまくいかないな。まずこれを試さなくちゃダメってこのノートに書いてあるのに。でもまずいぞ。催眠に失敗しているのにダラリーンってなってるのってまずくないか？くそ、どこだ？催眠を止める。僕のってどのページだ？こらー、人の心と体を使うんだったら一通り目を通してから試しなさいよ。あった。何緊急時の催眠解除方法。催眠の失敗は場合によっては記憶や人格に壊滅的被害をもたらすので、緊急解除を実行する際は躊躇しないこと。ただし強く呼びかけたり頬を叩いても効果なし。命令を拒む力を生み出す恥の感情を最大限に膨らませること。ちょっと例えばパンツを脱がすとか。Voltando para o tempo atual, Misaki resumiu o que aconteceu a seguir como garota baixando calcinha
e logo após, Garoto ficando inconsciente. Misaki fala que após isso, ela acabou pegando aquele caderno para ver o que realmente estava escrito nele, e logo entendeu tudo o que havia acontecido. No fim, tudo aquilo foi orquestrado pela senpai de Touma, Kumukao Seria. Após Touma ir até Seria, pedir para ela que explicasse um pouco sobre psicologia, para que ele pudesse ter o que conversar com Misaki, Seria, com ciúmes, por Touma estar passando tanto tempo tendo encontros com ela, decidiu armar tudo aquilo, escrevendo naquele caderno e fazendo Touma acreditar que tudo aquilo era real. Misaki então logo percebeu que aquilo não era culpa de Touma, e quando ele acordou, acabou pedindo desculpas e dizendo que havia exagerado, enquanto no fundo admitia que também não podia ficar com tanta raiva, já que ela também estava curiosa, no fundo, em saber o que Touma faria com ela, e por isso acabou fingindo que estava sob controle dele. Mas gritando internamente, ela fala que ainda assim, ela só achava que ele faria algo como beijá-la ou mexer em seus seios, não que pediria para ver sua calcinha ou abaixaria ela dessa forma. E por isso, mesmo que ela tenha o perdoado e tudo tenha sido resolvido, ela fala que guardaria o nome de Kumukao Seria, e quando elas se encontrassem, ela lembraria de ter um bom diálogo com ela. Assim, ela novamente começa a lembrar do passado. Havia outra memória muito importante naquele parque. Naquele dia, ela estava comendo pipoca, quando de repente, um número enorme de pombos cobriu a garota completamente. うわお前なんで鳩まみれになってるんだ。飲み物が欲しくてちょっと目を離した隙にこれだよ。お前一体全体何やってるんだ。今のは私のせいじゃないでしょ。ポップコーンを持っていたら鳩に襲われたのよ。お前もう単純な運動音痴とかそういう次元じゃないな。なんだろうこの親近感。お前ひょっとしたら俺と同じで不幸体質なんじゃ。何事においてもパーフェクトな女王様の職宝岬のステータスにそんなものあるわけがないでしょ。確かカバンの中にいいものがあったな。ほらなんかの訓練でもらった笛だから持っとけ。お前はこういうのを備えていないとダメだ。こっちが心配になる。何よそれ。やばくなったらそいつを使えよ。ひょっとしたら助けてやれるチャンスも増えるかもしれない。とりあえず手に取っちゃってるあたり、私もかなり飼いならされているわね。あら？これって重力っていうか関節キスとかになっちゃうのかしら？人の気も知らずにのんき力全開であくびなんかしてぶっ飛ばしてやろうかしら。まあでもわざわざ透明な袋に入っていたんだもの。持て余した新品だろうし吹いてみるかしら。こんな安っぽいホイッスル何の役に立つのかしらね。さあな。でも普通に悲鳴を出すよりも喉を痛めないで済むぞ。一度だけ試してみたけどかなりうるさい音が出たし。やっぱり関節キスは関節キスじゃない。 Já voltando para o tempo atual, Shokuhou Misaki, que vagava pelas memórias, acabou chegando em uma parte escura e abandonada da cidade. Uma parte em que ela normalmente não costumava ir, pois mesmo agora ainda fazia com que a garota se sentisse desconfortável e perturbada. Ela continuou a ir, cada vez mais, em direção àquela parte desabitada da cidade, passando por arames e por cima de prédios, usando as escadas de incêndio. Enquanto caminhava, olhando por cima os prédios, ela relembrava que ali havia sido onde o incidente começou. E assim voltamos para o passado. Kamijou Touma corria, puxando Shokuhou Misaki, enquanto várias pessoas estranhas, usando trajes vermelhos com rodas de patins por todo o corpo, os perseguiam. Aqueles trajes eram os Queen Divers. Assim que Shokuhou Misaki olhou para eles e percebeu como eles funcionavam, ela entendeu que alguém havia gastado muito dinheiro com o único propósito de matá-la. Misaki já sabia quem era o grupo que os perseguia. Era o Deadlock, um grupo de Espers level 0 ou um pouco acima, que falharam no programa de currículo de poder e por isso acabaram não adquirindo habilidades Esper. O grupo acreditava que os culpados por trás disso eram os Espers level 5, que por causa do grande campo de difusão AIM que eles emitiam, atrapalhava no desenvolvimento dos poderes de outras pessoas. Por isso, eles começaram a se juntar e começaram
começaram essa caça louca tentando matar os level 5. Mas certamente não devia ser só eles, Misaki pensava. Afinal, aqueles trajes que eles estavam usando haviam sido feitos especificamente para matar Shokuhou. Os trajes se moviam em extrema velocidade graças a seu propulsor. Além disso, como podiam se mover em diversas áreas, graças ao grande número de rodas pelo corpo, era uma forma perfeita de pegar Misaki, que possuía pouca capacidade atlética. Além disso, ela conseguia notar que os capacetes daqueles trajes foram projetados para sentir quando o piloto fosse controlado por alguém. E caso isso acontecesse, o controle do traje mudaria, fazendo ele ser controlado remotamente, fazendo com que os soldados pudessem ser controlados contra a vontade deles por inimigos no esconderijo, impedindo que Misaki conseguisse lidar com aquela situação usando seu poder. Cada parte daquele traje, cada função dele havia sido previamente planejada para ser usada contra o Mental Out. Misaki percebia isso, e por isso ela sabia que mais alguém estava tramando e juntando forças com a Deadlock, enquanto também percebia que ela não tinha chances de escapar. Mas Kamijou Toma não dava a mínima para nenhum desses detalhes e só se concentrava em fugir com ela. Ele corria pelas partes apertadas dos becos, se espremendo e passando por baixo ou por cima de arames e lugares onde os pilotos teriam dificuldade em passar. Enquanto corria, ele perguntava: por que vocês estão fazendo isso? O que ganham atacando ela? Mas nenhum dos pilotos respondeu. Toma continuava a correr, puxando a garota, até subir em um prédio, usando as escadas de incêndio. Quando chegou ao topo, se viu cercado. Na hora, Misaki achou que não tinha mais como fugir, só que Toma pegou ela no colo, reuniu coragem e saltou de um prédio a outro, numa ação desesperada. Os Queen Divers no outro prédio então, finalmente começaram a falar, dizendo para Toma que ele deveria parar. Ele estava arriscando sua vida em vão. Se ele deixasse a garota ali e fosse embora, eles não fariam nada com ele. Então não havia necessidade disso. Por isso ele perguntou: tem certeza que mesmo assim deseja continuar com isso? Claro que tenho certeza, Kamijou Toma respondeu sem sequer hesitar. O piloto do traje se surpreendeu com aquilo. Ele realmente não esperava uma resposta tão imediata. Provavelmente nem Shokuhou esperava, já que após ouvir aquilo, ela ficou vermelha e completamente envergonhada. O piloto então falou: você deve ser um Esper muito poderoso para dizer isso com toda essa confiança, mas não vamos permitir que nos menospreze, só porque dependemos de ferramentas. E Toma, novamente, respondeu imediatamente: eu não sou nada incrível, eu sou um zero, um Esper level 0, mas mesmo não tendo um poder, ainda há coisas que eu não posso permitir, e quando se trata dessas coisas, eu estou pronto para cerrar meu punho. Toma falava enquanto segurava Misaki mais forte. O piloto por sua vez respondia: entendo, então você é um de nós, mas ainda assim vou mostrar a você uma barreira que só o esforço não pode ultrapassar. Uma barreira que faz com que nós, de level baixo, não possamos realizar nossos sonhos. Toma respondeu: você acredita mesmo que exista tal barreira? Se você realmente acredita nisso, pode vir, que eu mesmo vou destruir a sua ilusão. Já no tempo atual, em um pet café, se encontrava uma dupla estranha e única, comendo enquanto esperava o tempo passar. Um Golden Retriever, ou para aqueles que não conhecem o nome de espécies de cachorro, um cachorro amarelo, e uma mulher de jaleco branco e cabelo preto. Estavam sentados em uma mesa, observando um bolo no formato de um cachorro, que a atendente havia entregado. Olha, sensei, o bolo para cachorro do estabelecimento vem no formato de um cachorro. Será que isso também não é meio que um canibalismo? A garota ria enquanto falava. Yuitsu, sinceramente, ao menos se comporte. Eu decidi aceitar e vir passar o tempo com você aqui porque você estava reclamando de quanto estava entediada e ansiosa. Mas você sabe como eu odeio esse tipo de estabelecimento. Então ao menos tente se comportar. No momento em que os outros clientes notaram aquela voz, a voz de um homem de certa idade, com uma voz grossa, vindo do cachorro amarelo sentado com a garota, eles inicialmente entraram em pânico, mas logo relaxaram e se acostumaram ao lembrar que aquela era a Cidade Academia. As pessoas da Cidade Academia chegaram ao nível de ver coisas tão absurdas que quando agora coisas irreais aconteciam, eles simplesmente costumavam aceitar, acreditando que aquilo havia sido somente mais uma nova ciência, fazendo com que o irreal fosse considerado normal. Assim, aqueles que ainda continuavam a encarar o cachorro já não estavam mais estranhando, apenas se perguntando como aquela coleira dele funcionava, como ela estava fazendo o cachorro falar e
e como eles poderiam comprar uma igual. Yuitsu então perguntou: por que você não gosta de pet café afinal? E Noukan respondeu: apesar da propaganda que diz que nesse estabelecimento humanos e animais comem juntos como iguais, ao entrar fica óbvio como eles menosprezam e ignoram os animais, dando todo o foco aos humanos. Yuitsu riu do motivo de Noukan, falando que isso era bem a cara dele. Noukan então falou que se ela entendia, eles deviam ir logo embora daquele lugar, mas Yuitsu falou que não estava afim, afinal se ela saísse dali, ela só voltaria a ficar ansiosa em seu laboratório, esperando quando poderia ir brincar com os deuses mágicos que Aleister comentou. Noukan falou que ela estava apressada demais, como sempre, pois não adiantava se afobar por uma partida de xadrez quando seu oponente nem sequer havia chegado. Mas Yuitsu fala que a culpa não era dela, foi Aleister quem prometeu que logo um jogo que tiraria ela do tédio iria começar. Noukan falou que sempre que ela ficava ansiosa assim, Yuitsu deixava seu lado Kihara aparecer, com mais força do que o normal, e ele não gostava nada daquele lado dela. Só que Yuitsu falou que ele não podia julgá-la, ele não era diferente. Se fosse necessário, ele também mataria e dissecaria mais de 1 milhão de pessoas, sem pensar 2 vezes. Noukan falou que era verdade, mas a diferença entre os dois é que ele faria isso apenas porque é necessário, e não por gostar. Era isso que diferenciava ele dos outros Kihara. Noukan então perguntou se ela concordaria em ir com ele quando o bolo acabasse. Yuitsu perguntou para onde, e Noukan falou que se ela estava entediada, esperando o tempo passar, enquanto Aleister fazia seus movimentos e convidava os participantes do jogo, eles deveriam ir assistir a brincadeira da abelha rainha e da formiga rainha, que estava para começar. Yuitsu falou que seria meio entediante também, mas não tinha nada melhor para fazer. E assim, enquanto enfiava um dedo no bolo em cima da mesa, ela falou: só que eu chamaria Mitsuari de formiga samurai e não de formiga rainha. 木原の脳内を知ろうとなんてしない方が身のためですよ。頭を木原に侵食されたくないならね。時間を守れる自分を誇りに思うといい。 E assim, mais e mais peças começavam a se encaixar. A viagem de Shokuhou por suas lembranças culminaria no incidente da formiga contra a abelha. E enquanto isso, por baixo dos panos, as peças para um gigantesco jogo de xadrez estavam a se movimentar. Como as coisas iriam se desenrolar? O que foi o incidente que Tomo e Misaki enfrentaram no passado? Qual a ligação do incidente com o que estava para começar? Sobre que jogo Yuitsu e Noukan estavam comentando? Isso e muito mais você descobrirá na próxima parte. Mas bem, isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve, porque eu dei um trabalhão trazer. Mas eu vou ficando por aqui, então valeu, falou, fui!